9h04 nessa manhã de terça-feira, comecinho do mês, hoje dia 3 de maio do ano de 2022. Hoje uma terça-feira especial, a gente começa o nosso Alto Astral um pouco diferente. Você pode acompanhar ao vivo aqui o nosso estúdio através das redes sociais da Gerais. Estamos recebendo aqui no estúdio nesse momento nossa jornalista Clarice Bernardi, jornalista Álvaro Pereira, para entrevistar o prefeito municipal Fernando Breno, que também já está presente. Sejam todos muito bem-vindos. Álvaro, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Clarice. Bom dia, prefeito Clarice. Fernando Breno. Bom dia, Fernando. Sejam bem-vindos. Bom dia, Clarice. Bom dia, Pedro. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes aí da Gerais FM. É um prazer estar aí nessa rádio que é tão querida pela nossa população. Obrigado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Álvaro. Bom dia, prefeito de Coromandel, Fernando Breno. Bom dia a você que está em casa nos acompanhando, pelas ondas da Rádio Gerais FM e também pelas redes sociais por meio da transmissão aí pelo nosso Facebook. A gente recebe hoje o prefeito de Coromandel, Fernando Breno, para falar para a gente um pouquinho melhor, sobre esses questionamentos da cidade de Coromandel, os apontamentos da população e para falar também sobre novos projetos aí para a população de Coromandel. Prefeito, acho que a gente já começa falando um pouquinho sobre os seus projetos de campanha, nessa última eleição, a qual o senhor foi eleito prefeito da cidade de Coromandel. O senhor falou bastante sobre investir na zona rural de Coromandel, cidade que tem bastante estrada aí, cidade de polo, do agronegócio. Eu queria saber como é que estão esses investimentos quando a gente fala de estradas vicinais, de zona rural, como que está esse processo aí de construção de pontes, de conserto de pontes e principalmente de manutenção dessas estradas para que patrolas, caminhões e carros, possam circular aí com segurança, já aproveitando esse período aí de estiagem, Isso. É importante salientar primeiro que hoje o maior gargalo da gestão pública do nosso município são as estradas rurais. Vamos explicar por quê. Nós assumimos um mandato com apenas uma máquina, uma patrola funcionando. E nós fizemos um esforço hercúleo para colocar as outras 3 em funcionamento. Então, Coromandel hoje, até para a população saber, nós temos 4 patrolas, 3 pá-carregadeiras e 4 caminhões, para atender 7.500 quilômetros de estrada. Só que o ano de 2021 no ponto de vista de investimento para novas máquinas, foi um ano perdido, porque nós tivemos que investir estritamente na saúde. E não precisa aqui eu falar o que já aconteceu, que todo mundo já sabe, foi a pandemia mais forte no interior do Brasil. Depois de Manaus, foi a cidade que mais sofreu, foi Coromandel. Então a gente envidou os esforços na área da saúde nesse primeiro ano e remodelamos e transformamos a nossa saúde. Agora, nesse segundo ano, nós tivemos ainda, depois da pandemia, uma chuva que começou em dezembro e ela veio até meados de março, muito forte. Segundo os especialistas e a Defesa Civil do Estado, nós tivemos a maior chuva dos últimos 30 anos. Com isso, as estradas deterioraram demais. Então hoje nós estamos passando muito aperto. O que a gente fez? Como medida de urgência, fizemos a contratação de empresa terceirizada. Nós terceirizamos parte do nosso trabalho e isso tem nos ajudado, mas não tem resolvido todo o problema, até porque nós temos 7.500 quilômetros de estrada. Estava aqui dando um exemplo mais cedo. Patrocínio, que é maior que Coromandel em número de habitantes, mas é menor em tamanho, tem 5.000 quilômetros de estrada. Lá tem 10 patrol, tem 11 caminhões, tem 7 pá-carregadeira, está muito na nossa frente. Por quê? As gestões não se preocuparam em adquirir novos equipamentos. E até para dar uma notícia boa, nessa linha de investimentos para a zona rural, conseguimos agora, já foi pago pelo governo federal, uma moto niveladora, pagou semana passada. Então eu acredito que agora está na fase de entrega da empresa, de 60 a 90 dias nós teremos uma nova moto niveladora na prefeitura e também nós vamos fazer uma licitação para adquirir uma moto niveladora, uma pá-carregadeira e 2 caminhões. Então o que é a nossa ideia? Eu quero entregar à prefeitura com pelo menos 50% a mais de maquinário do que eu recebi. Porque se todo prefeito tivesse feito isso, hoje a gente não estaria nessa situação. Então a gente já está caminhando, já para esse ano, a gente aumentar os 50% das nossas patrolas, Então, esse é um investimento alto, porque hoje uma patrola é em torno de R$1.200.000 e também não tem para entregar, porque a pandemia dificultou muito essa questão de entrega de maquinário novo. É outro desafio que a gente tem. Mas a gente está focado nessa área porque sabe que Coromandel
vocês viram, nós somos hoje a 90ª cidade mais rica do agro do Brasil. E isso é os produtores rurais pelo trabalho brilhante que vem fazendo. Então a gente precisa de oferecer mais condições para essas estradas. E ainda vamos fazer o maior investimento da história de Coromandel numa estrada rural, que será o asfaltamento da Serra Velha e da Serra do Tubo, que a licitação encerra semana que vem, e a nossa expectativa é que no mês de maio, na segunda quinzena de maio ou início do mês de junho, a gente comece e dê a ordem de serviço nesse asfaltamento da Serra Velha. Por quê a Serra Velha e a Serra do Tubo? Porque ali é o local que mais temos caminhões. Nós temos ali na época da colheita 300 caminhões. Lagamar dos Coqueiros. Na região do Lagamar dos Coqueiros. Aí às vezes a pessoa pode questionar, e as outras estradas? Olha, a estrada da Santa Rosa é estadual, a estrada do Pântano é estadual, a estrada do Mateiro é federal. A única que é municipal dos distritos é a de Lagamar e a do distrito de Alegre. Então nós estamos investindo primeiramente nessa do Lagamar. Prefeito, e falando então em estradas estaduais, há muitas reclamações em relação à manutenção dessas estradas que ligam Coromandel a Patrocínio e também a Badia dos Dourados e Monte Carmelo. Há muito tempo essas estradas não passam por um verdadeiro trabalho de recapeamento, né? É sempre aquela mesma operação tapa-buraco. A gente sabe que o governo do estado vive uma situação financeira difícil, né? Mas a gente queria saber o que está sendo feito, né, pela prefeitura de Coromandel e também de outras prefeituras da região, para que o estado, afinal, faça um investimento mais significativo e mais eficaz nessas estradas, no sentido de melhorá-las, né, efetivamente. Vamos por partes. Nós temos as estradas estaduais pavimentadas e as não pavimentadas. As não pavimentadas que ligam a Santa Rosa e também ao Pântano, eles estão finalizando a manutenção das não pavimentadas, que foi uma solicitação nossa desde o ano passado, que a gente vem brigando com o estado e com o DR para isso. Estão fazendo essa manutenção. A da Santa Rosa, que foi feita manutenção ano passado também, até deixar claro aqui para a população, eu tive que mexer nela porque o IDR estava muito inerte, não estava trabalhando como deveria. Fui lá e a gente fez alguns pontos críticos. E um cidadão, infelizmente, nos denunciou no Ministério Público, porque é uma estrada estadual, falando que a prefeitura realmente não pode mexer. Não podemos, mas a situação estava tão intransitável que quem transita ali é o cidadão de Coromandel. Então, para deixar claro à população quão é difícil quando você quer fazer as coisas e ainda existem pessoas que querem atrapalhar. Esses são as não pavimentadas que a gente sempre está lutando pela manutenção. Agora, as pavimentadas, nós tivemos uma grande vitória. Eu quero agradecer aqui ao deputado estadual Leonídio Bolsas, que lutou junto conosco, junto com outros prefeitos de Abadia, de Monte Carmelo, para que a gente conseguisse o recapeamento da MG 190, que liga nós aqui a Uberlândia, né? E graças a Deus esse recapeamento começou há uns 30 dias, começaram a fazer as drenagens primeiro, e na semana passada começou então, enfim, o recapeamento, que é uma grande conquista para nossa região, de uma estrada totalmente trepidante, difícil de acesso, né? Isso já foi um grande ponto, e atrai a logística para Coromandel, facilita, tudo facilita. E só para esclarecer, esse trecho entre Abadia e Coromandel, ele não é do estado, ele é do DENIT, ele é federal, que é onde a gente tem lutado muito também para que faça a manutenção, e a manutenção até Davinópolis, porque é onde o asfalto novo já está bem depreciado. E a outra questão, Álvaro, muito importante a gente lembrar, da MG 188, que liga Coromandel a Patrocínio. Já estive com o governador 2 vezes para lutar que nesse acordo de Mariana inclua essa MG 188 no recapeamento, como foi incluso a 190 naquele outro acordo de Brumadinho. Então a gente está lutando para que isso também aconteça na 188. Espero que dê tudo certo e que a gente, até no próximo mandato, ou esse ano eu acho difícil por causa das eleições, a gente consiga incluir e recapear também a 188, que tem uma força muito grande de trânsito aqui para nossa cidade. Prefeito, era a sua prioridade também a questão da saúde pública. Eu me lembro que quando nós o entrevistamos aqui, não é, como candidato, o senhor disse que pretendia dar muita atenção a essa área, mais especificamente a Santa Casa de Misericórdia. O senhor falava que pretendia investir na Santa Casa, torná-la realmente um hospital referência, né, para Coromandel e região. Isso, de certa forma, aconteceu durante a pandemia, na medida em que a Santa Casa passou a ter uma
UTI que atendeu aos pacientes não só de Coromandel, mas como também de outras cidades, e a gente sabe que a prefeitura tem um projeto de manter agora essa UTI como uma UTI convencional, né? Não mais de Covid, porque graças a Deus estamos não livres, né, da pandemia, mas pelo menos estamos vivendo um período de uma certa tranquilidade. Qual é essa mudança que ocorrerá na Santa Casa a partir de agora, mais especificamente nas UTIs? Muito boa pergunta, boa colocação, Álvaro. Até para refrescar a memória da população, quando nós assumimos na pandemia, nós transportamos mais de 100 pacientes para fora, entre aviões e ambulância. Depois, quando nós montamos os 5 leitos de UTI na Santa Casa, nós recebemos 62 pacientes de fora. Então, nós conseguimos dar essa mudança. Agora, finalizando agora o Covid no final de março, nós fomos buscar a autorização da vigilância sanitária para começar a mexer na UTI da Santa Casa, aumentar os leitos, né, que a gente objetiva chegar até 10 leitos, passar de 5 para 10, e transformar em UTI convencional, que a gente chama no meio técnico de UTI branca, para atender todos os tipos de patologia, ou seja, de doenças. Essa obra começou ontem, estou indo agora lá ver como que está acontecendo. Esses primeiros recursos dessas adequações, porque tem uma RDC 050 do Ministério da Saúde, a gente tem que alinhar com ela para depois vir a habilitação. Deve ser de 4 a 5 meses de obra, não é obra tão simples, porque tem que fazer várias adequações dentro dessa normativa que o Ministério da Saúde preconiza, mas a nossa ideia é realmente ter esses leitos lá. E estamos trabalhando, daqui uns dias a gente vai dar essa notícia boa para vocês, com fé em Deus, a diálise de agudos, que é aquele paciente que está internado na Santa Casa, na UTI, ele não vai precisar de sair daqui para dialisar se tiver um problema no rim, ele vai dialisar na própria Santa Casa. A gente está lutando já para conseguir esses aparelhos. E também estamos lutando, esse é um projeto mais ambicioso, mas que está dentro do nosso plano de trabalho, de ter um tomógrafo lá. Então tudo isso faz parte dessa estruturação da Santa Casa que a gente quer, sem contar as cirurgias eletivas, que nós fazemos aí 22 cirurgias eletivas por mês na Santa Casa. Então a gente tem equipado, tem buscado, o CDI já é uma realidade na Santa Casa, com raio-x, com ultrassom, com colonoscopia que já chegou. A gente está esperando terminar para inaugurar isso tudo junto, e quem sabe até o tomógrafo, que aí sim nós vamos ter o que eu sempre sonhei para Santa Casa e para Coromandel, que é um centro diagnóstico de imagem, porque com isso a Santa Casa deixa de ser tão dependente do município, passa a ser mais independente e vai ser um hospital não só referência para Coromandel, mas também na região. Bem, vamos falar um pouco de economia, falar um pouco também de Coromandel como polo agrícola, né? Como polo de atração de investimentos. Sim. Várias empresas importantes, empresas regionais, empresas até de âmbito nacional, têm procurado Coromandel, têm investido em Coromandel, abrindo aqui escritórios de representação. Recentemente tivemos a Terrena, né? Que inaugurou aqui um escritório, uma empresa importante nessa área de consultoria agrícola. Tivemos também agora um investimento grande da Ouro Safra, não é? Com um silo enorme ali na saída para 20 milhões de investimento só naquela obra. E a gente sabe que existem também outras empresas chegando a Coromandel. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, que informações o senhor tem de outras empresas que estejam interessadas a se instalar em Coromandel e o que isso pode representar para a cidade em termos de geração de emprego e renda. A verdade é que hoje nós vivemos um momento tão bom, Álvaro, na questão de geração de emprego e renda, porque a nossa gestão tem trabalhado em 2 frentes. Primeiro, o fortalecimento do comércio local. E te dou esse dado com base, por exemplo, no programa Juro Zero que nós fizemos, emprestamos recursos sem juros para os empresários e microempresários em Coromandel. E segundo, também buscando essas novas empresas e atraindo essas novas empresas. O nosso distrito industrial, como nas gestões passadas os imóveis já haviam sido doados, hoje nós temos 22 empresas, entre micro e grandes empresas, querendo vir para Coromandel. Às vezes a gente não está tendo a área suficiente. E aí o que nós fizemos? Começamos a notificar as pessoas que ganharam lote no distrito industrial, aquele que não construir, o município vai pegar de volta, vai ser revertido esse terreno ao município para que a gente possa fazer outra doação. Agora,
O ano passado, nós conseguimos bater recorde na geração de emprego em Coromandel. Dados do CAGEC, nós geramos mais de 400 novos postos de trabalho. Isso se deve... Empregos formais. Carteira assinada, porque tem a atividade que é informal, que essa tá aí a todo vapor, né? Então nós tivemos aqui o Hipermercado ABC, a Nutrien, a Ouro Safra, a Olha Ambiental, a Cotag Energia Solar, a Solatio e tem outra de energia solar que agora eu não me recordo. E te digo mais, nós estamos com dificuldade nessas empresas de energia solar, não estão encontrando mão de obra. O gerente da empresa me disse que se não encontrar mão de obra, que vai precisar ali para a antiga Planac de quase 200 pessoas, ele vai ter que trazer do norte ou do nordeste, do norte de Minas ou do nordeste do Brasil, né? Então assim, nós estamos vivendo um novo momento na geração de emprego e renda. Isso é muito importante. Ontem mesmo, nós inauguramos de Coromandel, de pessoas daqui, a unidade 2 da Cerâmica Matos. 40 novos empregos sendo gerados. E semana passada no Triem. Então nós estamos correndo muito atrás disso, porque como eu sempre disse, são 3 baluartes da nossa gestão, 3 focos. Geração de emprego e renda, zona rural de qualidade e a prioridade número 1, que é a saúde. Prefeito, agora 9h19, nós vamos para um intervalo comercial rápido. Dentro de 3 minutinhos a gente volta falando também sobre questão do córrego municipal, outras questões de infraestrutura da cidade. Daqui a pouquinho a gente volta, entrevista ao vivo com o prefeito Fernando Brento aqui na Gerais FM. Já você confere mais detalhes sobre essa entrevista. Chega pra cá, a rádio que você mais gosta, Gerais FM. E não solta nunca mais. A Protec tem o prazer de convidar você, amigo produtor, para participar do encontro de negócio Protec. Vai ser realizado no dia 18, 19 e 20 de maio, das 8 horas da manhã até as 18 horas, na Avenida José Caetano Filho, 114, Coromandel. Venha participar da rodada de negócio com as melhores condições de semente, fertilizante, defensivo e foliares. Nós esperamos você no encontro de negócio da Protec. O espírito de amor e solidariedade vai contagiar os corações e as telas de todos com a live solidária Pro Benício. Em mais um evento beneficente, a Unifucamp e instituições parceiras vão unir esforços para ajudar o pequeno Benício a realizar seu tratamento e ter mais qualidade de vida. É nesta sexta-feira, dia 6 de maio, às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Unifucamp no YouTube. Salve essa data e vamos juntos cantar, nos divertir e colaborar. Pensou em frutas e verduras? Pensou Sacolão Paraná. Há 30 anos presente no seu dia a dia, oferecendo qualidade e transparência, com produtos totalmente confiáveis. Faça seu pedido pelo WhatsApp, que entregaremos no conforto de sua casa. Sacolão Paraná, a sacola cheia da dona de casa. Rua Gerson Coutinho, 720, 3841-1900. Rua Arthur Bernardes, 42, 3841-3012. Grupo Suprema informa a hora certa. 9h21. Produtor, na Casa Rural você encontra o silo de bolsa, uma tecnologia de armazenamento de grão e silagem, poucas unidades em estoque. Venha garantir o seu. Casa Rural, parceria sem igual. Em Coromandel, 3841-3939. Vazante, 3813-0018. E a Agenda Gerais é um oferecimento Zalo Construtora, terraplanagem, construções e demolições. Ligue 98814-0363. Agenda Gerais. O CRAS de Coromandel está arrecadando peças de roupas novas e usadas e também sapatos que serão doados para a população carente aqui de Coromandel. Essas doações podem ser deixadas na unidade do CRAS, situada à Rua Antônio Pena, número 59, aqui em Coromandel. Caso seja necessário, os membros do CRAS ainda buscam as doações em casa. É só você ligar no 34 3841 3731. Agenda Gerais. Zalo Construtora, terraplanagem, construções e demolições, especialista em infraestrutura rodoviária, redes pluviais, de esgoto e redes de água. Obras completas de terraplanagem urbana e rural, meio-fio, asfalto, sinalização de vias e redes elétricas. Zalo Construtora, credibilidade e confiança. zaloconstrutora@hotmail.com 98886-6506. Visite-nos, Avenida Benedito Teodoro da Silva, 458, Abadia dos Dourados.
Goiás. 97. Ô senhor, passei lá na Três Irmãos. Lá os mecânicos é profissional capacitado mesmo. Tem peças, acessórios, tinta automotiva e até mesmo a tinta pra moda nós pintar a casa. O telefone é 3841-1537 ou 3841-1111. Três Irmãos, peça e acessório e mecânica. Indiscutivelmente a melhor rádio. 97,9. E já estamos de volta nesse segundo bloco de entrevista com o prefeito municipal Fernando Breno, né? Agora já são 9h24. Você está nos ouvindo através do rádio 97,9. Pode também acompanhar a entrevista ao vivo, transmissão simultânea pelas nossas redes sociais, aí Gerais FM, né? Também pelo nosso aplicativo, pelo site. Você que não está em Coromandel, fique à vontade para participar, interagir também, mandar aí a sua sugestão, né? A sua dúvida através também do nosso WhatsApp 34-98805-1969. E a gente volta agora com o prefeito Fernando Breno, Álvaro, Clarice, falando também de mais questões do nosso município, né, Álvaro? Eu acho que o córrego Coromandel é um assunto importante hoje, né? O chamado córrego da Biloca. Queria saber do prefeito Fernando Breno o que está sendo feito pela prefeitura, né, dentro daquele projeto de canalização do córrego, de tratamento de esgotos. Qual é a situação hoje do córrego Coromandel, que recentemente passou por um problema aí durante essas chuvas, né, enchente, essa coisa toda. O córrego acaba sendo um problema, né, para a população, especialmente para a população daquela região que mora ali em torno daquele trajeto do córrego. Qual é o projeto da prefeitura para o córrego? O que está sendo feito concretamente? Tá. Inicialmente a gente tem que lembrar a população que nós resgatamos uma obra que estava há 6 anos parada, que é a estação de tratamento de esgoto do córrego Coromandel, né? E essa obra, tudo dando certo, nos próximos 60 dias a gente deve inaugurar e começar a operação dessa estação, porque foi limpado, tirado o esgoto aqui do centro da cidade, do meio da cidade, mas lá no final tá uma carniça danada ali na região da fábrica, por exemplo. Por quê? Porque ali não foi limpado, não foi concluída a obra. E é uma obra que nós estamos investindo de recurso próprio da prefeitura, R$1 milhão para terminar. Sendo que veio nas gestões anteriores, nas duas últimas gestões, quase R$8 milhões e não conseguiram concluir a obra, que era o planejamento para terminar a obra. Então, só para deixar isso claro. Sobre agora o meio do córrego, vamos falar da ponte dos quebra-molas, que é a ponte principal, da ponte ali nas proximidades da Casa Rural e da ponte que dá acesso ao cemitério novo. Inicialmente, as chuvas em Coromandel começaram no final de dezembro, logo após o Natal, com mais força. O que eu fiz até por experiência da Covid? A gente declarou a calamidade pública no município, das estradas e também da questão das chuvas. Com isso, por que eu fiz isso? Na expectativa que qualquer recurso federal ou estadual que saísse, a gente pudesse ter acesso. E o que aconteceu? Quando nós fizemos a licitação, por exemplo, daquela ponte que dá acesso ao córrego, ao cemitério novo, para arrumar ela, porque estava cedendo ali o barranco do asfalto, saiu um recurso para todo o Brasil de R$500 milhões da Defesa Civil. Eu falei, olha, eu vou lutar para conseguir esse recurso. Eu sei que é muito município que vai querer, mas eu vou lutar. Então por que nós não mexemos lá ainda? Porque eu estava esperando a confirmação desse recurso do governo federal para a prefeitura não ter que gastar do seu próprio dinheiro. E eu estive lá com o deputado federal Fred Costa na Defesa Civil e nós conseguimos, saiu a liberação ontem de R$1,5 milhão. Estou dando essa notícia aqui de primeira mão, que nós não vamos gastar de recurso do município, será recurso do governo federal para mexer na ponte que dá acesso ao cemitério, na ponte que também é ali da Casa Rural, porque teve problemas com os gabiões, e também em 2 pontes na zona rural, na região do Santo Inácio e dos Lemes, que nós vamos ter que fazer de concreto. Isso por meio de emendas ao orçamento? Isso é um recurso que o governo federal disponibilizou e através da nossa ação política e dos projetos, que a gente tem que fazer todo o projeto, encaminhar, nós tivemos essa liberação. Ministério, né? Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a Secretaria de Defesa Civil Nacional, que eu inclusive estive lá pessoalmente com o deputado Fred Costa. Então,
ontem nós tivemos a confirmação que esse recurso será disponibilizado para Coromandel. Só que, para deixar bem claro para a população, agora foi a confirmação do recurso, nós vamos fazer a licitação, depois de fazer a licitação que dá andamento na obra. Então isso não é rápido. Infelizmente nós ainda vamos ter que esperar mais um tempo dessa burocracia para a gente fazer. Mas de um outro lado foi ótimo, porque nós não vamos mexer em recurso da prefeitura, é recurso do governo federal disponibilizado. E a outra questão sobre o córrego, da ponte que mais nos interessa, que é a ponte do quebra-mola, o que acontece? A vazão, o ladrão daquela ponte, ele é pequeno, embora bem feito, ele é pequeno. Nós vamos ter que fazer uma obra muito grande ali de uma nova ponte, subir essa ponte e alargar ela também, a vazão dela. Essa ponte já está orçada em R$1.200.000. Nós estamos acabando de fazer a planilha orçamentária, minha equipe de engenharia está terminando a planilha orçamentária para a gente enviar para licitação. Mas com fé em Deus, esse ano nós vamos fazer uma ponte nova ali para ajudar. E não é só a ponte que nós temos que fazer, não. Nós temos que fazer a ponte, nós vamos ter que fazer o desassoreamento do córrego, que já medir lá quase 1,70 m de terra dentro dele. Nós vamos ter que tirar, é um trabalho muito complexo, que não foi feito ainda no córrego da Biloca. Nós vamos estar inovando fazendo esse trabalho. Só que é importante deixar claro, para engenharia, você sabe disso, Álvaro, as coisas são lentas, não são rápidas como a gente quer, porque tudo é muito complexo. As obras são muito onerosas também nessa área de saneamento básico, de infraestrutura, obras pluviais. Isso, então assim, nós estamos calculando, além disso, o que eu quero fazer? As pistas de caminhada, eu vou resgatar todas aquelas pistas de caminhada, fazer novos passeios, novos meio-fios, levar até lá no final no sentido da antiga Embaré, porque ele não tem. Então assim, vai ser um trabalho muito grande e que nós não vamos gastar, o mínimo que nós vamos gastar serão uns R$4 milhões. Temos algumas perguntas de ouvintes, né, Clarice? Perguntas de ouvintes, mas antes eu quero voltar no assunto da saúde. A gente percebeu que os pacientes do pronto-socorro foram mudados para o antigo HCamp, que atendia os pacientes que estavam com Covid-19. Hoje, como é que estão esses atendimentos lá no antigo HCamp? E mais outra informação também, como é que está essa reforma aí do pronto-socorro? Quando sai? Já começaram esses investimentos, né, para ser uma referência aí de saúde de Coromandel também, essa questão da nova construção, né, desse pronto-socorro? Primeiramente, nós vamos chamar de nova UPA, que é a unidade de pronto atendimento 24 horas, né? Até porque nós queremos parceria com o governo federal para conseguir recursos do governo federal para custeio, porque hoje isso não é feito. Essa obra é uma obra que a parte arquitetônica dela já foi concluída, porque quando você vai fazer um projeto de uma nova obra, você tem dois caminhos, a parte arquitetônica e a parte orçamentária, que é chamada de projeto executivo. E agora nós estamos finalizando o projeto executivo. A expectativa é de no segundo semestre começar essa obra, que não é uma obra rápida. Eu já vou deixar claro aqui para a população que é até de 2 a 3 anos para fazer essa obra, porque nós vamos reestruturar e fazer uma nova UPA, um novo pronto-socorro, como a população queira chamar, naquela parte de baixo. Então é muito complexo, porque aquele prédio é muito antigo, então tem muita coisa errada ali dentro que já está danificada. Agora, de outro lado, hoje a população tem um melhor atendimento do que ela estava. Porque o antigo hospital de campanha, que hoje é o nosso pronto-socorro, ele tem muito mais condições de abrigar e de receber melhor os pacientes do que o antigo pronto-socorro. Hoje você tem lá salas arejadas, grandes, nós temos uma sala de emergência que é basicamente uma UTI com ar-condicionado, muito bem estruturada. Eu estive lá recentemente, eu sempre vou lá visitar e vejo o quão foi melhor a gente passar para lá. E ainda nós temos uma parte reservada e isolada para Covid. Se tiver algum problema com Covid, a gente tem. Salvo engano, a gente hoje está nós estamos apenas com 6 casos ativos, né, no dia de hoje. E os boletins são sempre na terça e na sexta que nós mudamos aí esse formato. Então assim, hoje o atendimento lá, eu garanto para a população que é bem melhor. E a gente tem recebido muitos elogios do pronto-socorro. Claro que tem problema? Tem. Porque tem dia que tem acidente e aí sobrecarrega todos os profissionais e às vezes tem que esperar um pouco. Às vezes tem um paciente lá muito ruim, mas no geral a gente tem conseguido superar aí e melhorar esse atendimento. Queria falar também de saúde animal, prefeito.
há muitos questionamentos aqui em Coromandel sobre animais, cachorros, gatos e animais abandonados nas ruas. Quais são os projetos aí da Prefeitura Municipal para castração e também para acolhimento desses animais? Primeiro, esses animais podem ser acolhidos, né, por alguma ONG. Como é que funciona isso, o senhor também é advogado, em relação à justiça? Eles podem ser só castrados, podem ser acolhidos? Isso também é um questionamento da população de Coromandel em relação a esses animais de rua. Certo. Esse é um grande problema, é um grande desafio que nós estamos enfrentando, mas graças a Deus, na medida do possível, a gente vai vencendo. A nossa gestão inovou e foi a primeira gestão que começou a castrar animais de rua. No ano passado, em parceria com a FCC, nós fizemos a castração de mais de 100 animais de rua, Clarice. E agora, esse ano, nós conseguimos aí há 20 dias atrás, a nossa tão esperada habilitação do castramóvel, que nós conseguimos para Coromandel. O castramóvel é como se fosse um centro cirúrgico móvel para a gente castrar os animais. Por que não começou antes? Porque a gente precisa da liberação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Tudo no Brasil é burocrático, tudo é feito para não dar certo. E a gente tem que ficar lutando para as coisas dar certo. E aí, nós conseguimos essa liberação do Conselho. Para isso, e agora, nós estamos encerrando a licitação para ver com quem que nós vamos fazer parceria, se vai ser com a FCC, se vai ser com uma empresa privada, para a gente castrar esse ano mais de 500 animais. Esse é um ponto. Esse ano nós temos a meta de castrar entre 500 e 600 animais e vamos conseguir. Mas é importante deixar claro para a população que só isso não resolve. Que a gente precisa de um local para abrigo provisório, porque você não pode manter os animais. Só pode tratar dos animais que estão aí com alguma doença, alguma moléstia e depois reintegrá-los no seio da sociedade. Nós estamos finalizando o projeto do Centro de Castração de Zoonose, que vai ser lá nas proximidades da fábrica de Manilha, onde foi construída uma casa, mas que não é suficiente. Vão ter algumas baias de atendimento, mas isso apenas para animais nessas situações, que a gente não pode mais ter canil, a gente não pode mais abrigar esses animais por tempo assim indeterminado. Então assim, é uma luta muito grande. A gente sabe que não é fácil, mas nós estamos fazendo algo que não foi feito ainda, que é essa castração, e até o final do ano a gente quer estar com esse centro de castração de zoonose completo, e temos agora o castramóvel, que é uma novidade, que nós somos das poucas cidades da região que já tem um castramóvel. Prefeito, eu queria falar de um projeto que o senhor anunciou recentemente, que é o Adote uma Praça, não é? Que é transferir para a comunidade, transferir para a sociedade a gestão das principais praças aí de Coromandel. Como é que vai funcionar esse projeto? Existe uma lei regulamentando isso? Existe uma lei, existe um decreto, essa parte está com a nossa engenheira paisagística Natália, na Secretaria Municipal de Obras, e a gente já colocou lá todos os requisitos e funciona assim. Se você, vamos supor que a Gerais FM quer adotar um canteiro, ela vai poder colocar uma placa de merchandising, propaganda naquele canteiro, e ela que vai cuidar da questão da jardinagem, da limpeza, em troca dessa propaganda. E aí a gente faz um contrato anual que pode ser prorrogado e tem lá o tamanho do que é essa placa, quais as suas responsabilidades, tudo isso bem estipulado. Por quê? Coromandel cresceu muito na questão da zona urbana de loteamento. E às vezes o município sozinho não consegue abraçar e limpar e cuidar tudo ao mesmo tempo, porque é uma demanda muito grande. E a gente tem outras demandas mais até urgentes do que isso na própria prefeitura. E, de outro lado, é um projeto que já deu certo em outras cidades, como Uberlândia. Eu olhei esse projeto lá, deu muito certo lá, e eu tenho esperança que dê certo também. Coromandel já está tendo procura, o nosso pessoal já tá orientando as pessoas que têm esse interesse, porque é mais uma inovação da nossa gestão. E aliado a isso, nós lançamos também, Álvaro, o IPTU Verde, que é a possibilidade do cidadão coromandelense que separa material reciclável, que tem energia solar, que tem uma árvore, que tem um cesto de lixo, que tem um sistema de impermeabilização, de ter até 40% de desconto no seu IPTU. É outro projeto inovador e de futuro, porque a gente pensa, eu não quero uma Coromandel só para nós, eu quero para os meus filhos, para os meus netos, para as próximas gerações. Então esse projeto também pensa no futuro e trata da nossa cidade como um todo. Prefeito Álvaro, Clarice, nós vamos para mais um pequeno bloco comercial. Nós estamos com bastante questionamentos, tanto na nossa live do Facebook quanto no nosso WhatsApp. Enquanto isso, a gente organiza as perguntas, separando aí por temas, e a gente volta com o último bloco da entrevista. Pode ser? Perfeito, Pedro. As perguntas dos ouvintes são muito importantes e nós vamos dedicar esse último bloco a essas questões. Muito bom. Agora 9h37, já a gente volta.
Chega pra cá. A rádio que você mais gosta. Gerais FM. E não solta nunca mais. E agora um recado para quem se cuida e também para vocês, pais ou responsáveis que querem proteger seus filhos. A campanha de vacinação contra gripe e sarampo já começou. Procure uma unidade básica de saúde e veja quem pode se vacinar. Mantenha seu cartão de vacina atualizado. Não se esqueça de consultar o calendário de vacinação da sua cidade. Mais informações em saude.mg.gov.br. Contra a gripe e o sarampo, a vacina é a melhor opção. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Não sofra mais com dores em articulações, músculos e ossos. Coromandel agora conta com o atendimento do ortopedista Dr. Douglas Rezende, atendendo todas as terças-feiras na Interclínica. Especialista em cirurgia de ombro e cotovelo e em tratamento de dor ortopédica guiada por ultrassom. Não deixe suas dores se agravarem. Agende agora mesmo a sua consulta com o Dr. Douglas Rezende, ortopedista. Ligue 3841-1411. A Mercearia Ramos em Abadia dos Dourados está com novas instalações, amplas e cheias de novidades. Completa linha de secos e molhados e bebidas em geral com o menor preço. Recebemos contas de água, luz, telefone, boletos bancários e recarga de celular. Avenida Dona Valduína, 1170, 3847-1392. Em frente, Casa de Carnes e Sacolão Tropical. Carnes suína, bovinas e aves mais baratas da cidade. 3847-1215. Mercearia Ramos, Casa de Carnes e Sacolão Tropical. Organização Triângulo e Zerado informam a hora certa. 9h39. Promoção de seminovos da Organização Triângulo. Todo estoque com preços abaixo da tabela FIPE. Prisma LTZ automático ano 2017-2018 de 69.900 por 67.900. S10 LTZ DD4A ano 2019-2020 de 217.900 por 207.000. E ainda tem mais. IPVA 2022 pago. Venha e confira estas e outras ofertas. Organização Triângulo, uma empresa do Grupo Autos Chevrolet. 97. Minuto Coopa, o minuto da nossa cooperativa. Nesta semana, o presidente do Conselho de Administração, Fausto Amaral da Fonseca, fala sobre a reestruturação da assistência técnica da Coopa. Procurando aperfeiçoar e ampliar os serviços prestados aos associados, a Coopa está reestruturando a sua assistência técnica. Dentro da assistência técnica, destaca-se assistência intensiva, que consiste em visitas mensais aos produtores, com duração de meio a um dia de trabalho, quando são levantadas e analisadas questões técnicas e de gestão da produção. Esse serviço é prestado por profissionais contratados e terceirizados, os quais são pagos parcialmente pela Coopa em percentuais que variam de 30% a 70% do custo. A primeira etapa é destinada aos produtores de leite. Para ter acesso a mais esse serviço, o associado deve procurar as unidades da Coopa ou seus profissionais para saber mais detalhes e acertar o atendimento. Minuto Coopa, o minuto da nossa cooperativa. Supermercados Progresso e Pontual informa a temperatura. 24 graus. Grande promoção do Sacolão e Casa de Carnes Pontual. Não perca! Alho 17,99 o quilo. Ofertas Pontual. Banana maçã 2,99 o quilo. Laranja 2,29 o quilo. Ofertas Pontual. Banana marmelo 3,59 o quilo. Sacolão e Casa de Carnes Pontual 3841-2098. Toda a região ligada. Rádio 97,9. 9h41, estamos de volta nessa última rodada de entrevista com o prefeito Fernando Breno. Álvaro, agora a gente volta para aquelas questões que a gente havia comentado antes do break, que vai incluir limpeza de lotes, especialistas, né, tráfego urbano, rural também, né? Vamos dar uma especial atenção nesse terceiro e último bloco às perguntas dos ouvintes, né? A entrevista com o prefeito Fernando Breno está provocando muitas participações, sinal que estamos com uma grande audiência, e isso é muito bom, muito positivo. Essa é uma das principais funções do jornalismo, né? Colocar as questões da população, da sociedade, e permitir que o poder público possa prestar, né, todas as informações,
todos os esclarecimentos, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Bem, algumas perguntas, né, muitas perguntas, estão direcionadas para as questões mais imediatas do dia a dia da população, questões urbanas, né? Tem perguntas que se referem à questão da limpeza de lotes, não é? Porque em função de termos tido aí um longo período de chuvas, muitos lotes aí sujos, né? Capins, mato crescendo, e as pessoas querem saber o que está sendo feito, né, por parte da prefeitura, os órgãos fiscalizadores, né, para que os proprietários tomem as providências devidas. Um lote sujo é sempre um foco de dengue, é sempre um foco de doenças, né? E também questão relativas à iluminação, prefeito, especialmente no bairro Brasil. Tem a questão do Vale do Brasil Sol Novo, também, da ali, Lagoa né, Vale do Sol Novo, também. Vale do Sol, né? Tem uma lagoa muito bonita, o pessoal gosta de passear. E o Vale do filhos. Sol. E a questão de limpeza dos lotes, eu penso que se referem basicamente aos loteamentos. O Coromandel está crescendo muito, muitos loteamentos. O que está sendo feito pela prefeitura para que os proprietários, né, tomem as devidas providências? Sobre limpeza de lotes, é importante deixar claro que a nossa equipe está notificando sempre, eu acompanho diariamente, de 8 a 10 lotes dia para fazer essa limpeza. Aquele que é notificado e que não realiza a limpeza, nós estamos multando. A prefeitura não tem maquinário para ir lá e limpar e cobrar a fatura do cidadão. Isso é fato. Então a gente tem conscientizado muito essa questão da população. A dengue está aí, ela está cada vez mais crescente. Se a própria população não resolver abraçar a cidade e limpar o seu lote, fica difícil. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, que é fazendo as notificações, as orientações, e também estamos multando. Mas é o que o Álvaro disse, nós temos loteamento demais, então tem lote vago demais. Então esse é o que a gente pode fazer nesse momento. Sobre a iluminação, é outra notícia que eu ia dar mais adiante, mas já foi perguntada. Nós já fizemos a licitação para iluminar novos pontos de extensão de rede. E o primeiro ponto, Clarice, que nós vamos iluminar será Avenida José Caetano Filho, nas proximidades da ponte ali da Cerâmica Santana, e o acesso à Lagoa do Jardim Vitória, que é uma lagoa, inclusive, que eu gosto de ir lá correr, caminhar, eu gosto demais de ir lá, a população gosta. Então nós vamos colocar a iluminação pública nessa região que precisa muito, e vai ser tudo LED, uma iluminação pública de muita segurança. E a gente está lutando também para fazer na cidade, a gente está estudando ou um financiamento ou aquisição própria, de trocar essas lâmpadas que nós temos aí, essas lâmpadas laranja, amarela, por lâmpada LED, para dar mais segurança. Não é um valor baixo, é um valor alto, mas a gente já está estudando qual que é o melhor caminho. Se a gente vai adquirir, se a gente vai financiar com recurso da prefeitura, ou se vai ser recurso de financiamento, sabe? A gente já está estudando essa questão. Qual que é a outra pergunta, Álvaro? Clarice, mais questões aí relativas à participação dos ouvintes. Tem aquela questão do tráfego urbano, a sinalização urbana. Em relação à sinalização, ontem a gente até esteve presente, infelizmente, em relação ao acidente de trânsito. Esse ontem especificamente foi no centro, no cruzamento das ruas Raul Soares e Emiliano Ferreira, e lá já é um local recorrente de acidente por estar mal sinalizado. Há o pare nas duas pistas, mas um pare bem apagadinho, e a gente sabe que precisa dessa manutenção, né? Além dessa rua, claro, tem outras ruas de Coromandel onde há maior tráfego de veículos, estão mais mal sinalizadas. Há projetos, prefeito, para isso, para melhorar isso, para educar também, políticas de conscientização, juntamente também a Polícia Militar, para conscientizar os condutores, muitas vezes que trafegam aí inabilitados no centro da cidade, dentro da cidade, para conscientizar eles em relação a isso, a melhorar, evitar também. Inclusive o acidente de ontem, os dois são inabilitados, ou seja, no português, os dois não têm carteira, e teve o acidente que nós tivemos ontem, que inclusive a rádio aqui noticiou, que a gente lamenta muito. Mas nós já aprovamos na Câmara o PMOB. O que é o PMOB? O Plano de Mobilidade Urbana e de Mudança no Trânsito de Coromandel. E dentro das mudanças do trânsito de Coromandel, essas ruas entre a José Alberto Figueiredo e Afonso Pena serão mão única. Mas isso não é da minha cabeça, não. Nós contratamos uma engenheira de trânsito que veio com a sua equipe e ela fez o estudo de trânsito de viabilidade. E nesse local que você está falando, a Emiliano Ferreira também será mão única, e essa rua que dá acesso à Mercearia Poço Verde, que eu não me lembro o nome da rua, ela vai ser mão única no sentido subindo, e a outra rua perpendicular a ela será mão única no sentido descendo. E Emiliano Ferreira também será mão única. Então essa mudança já está aprovada, nós estamos apenas aguardando
as placas para colocar no local e também já estamos em processo de licitação para fazer tudo antes da Expocoró de sinalização viária da nossa cidade. Então a gente vai fazer essa sinalização antes da Expocoró também e colocar essas placas inclusive de mão única que eu já te salientei, que graças a Deus já foi aprovado. Bem, tem uma pergunta específica na área de saúde sobre a questão dos pediatras, né? As pessoas reivindicam, né, a presença de mais pediatras atendendo na rede pública de saúde. Prefeito, o que o senhor tem a falar sobre isso? Pergunta muito importante. Eu tenho um primo que ele é presidente da Associação dos Residentes de Minas Gerais, ele é médico, Dr. Júlio Valadares. E ele mesmo, eu mando para ele para mandar para todos os residentes o anúncio que eu já coloquei aqui, vocês já devem ter visto, que a gente está contratando pediatra. Hoje nós temos um pediatra que vem uma vez por semana que atende no ambulatório nosso da Policlínica. Só que eu quero que venha 2 vezes por semana, eu quero que ele possa dar plantão no pronto-socorro e eu quero também que ele dê plantão sobre aviso na Santa Casa. Hoje, eu já deixo claro aqui para a população, eu preciso do profissional, que eu estou disposto a pagar até 30 mil reais para esse médico vir para cá. Eu estou deixando claro, nós não temos a pessoa para vir, mas quem quiser vir, se ele fazer o que eu estou falando, que é atender na Policlínica, atender como plantonista no pronto-socorro e atender na Santa Casa, ele vai ganhar no mínimo 30 mil reais. Isso já tô deixando claro aqui para a população, para vocês verem quão é difícil. E eu já fiz agora, semana passada, eu informei a Uniub, eu informei a UFO, e eu informei outra cidade que tem também, outra universidade que tem pediatria, para os residentes que Coromandel tem vaga em aberto. Eu fiz um ofício por escrito, informando que a gente está à disposição e colocando essas condições que eu estou falando para vocês. Uma oportunidade para os médicos pediatras, hein? Isso, então, nós não temos problema com isso. O que eu quero é que o povo seja bem atendido. Mas eu preciso que esse profissional venha para nossa cidade e cubra esses atendimentos que a gente precisa. E aí foi até colocado aqui, da questão da Santa Casa, os pediatras que estavam na Santa Casa, que a gente tem muito respeito e carinho por eles, que atuam em Coromandel há muitos anos, eles me falaram o seguinte: Fernando, a gente pode até continuar, mas eu preciso de um terceiro pediatra para dividir conosco os plantões. Então a gente está trabalhando para vir esse profissional, para ajudar, para atender na Santa Casa, para atender no pronto-socorro e para atender na Policlínica, e vou reafirmar, ele vai ganhar no mínimo 30 mil reais e eu preciso desse profissional aqui para atender bem o povo. É muita demanda, né, prefeito? É muita procura. Para a gente encerrar, um último questionamento que a gente recebeu também, esse via WhatsApp, de uma moradora aqui de Coromandel, falando sobre educação, sobre o término de 2 centros educacionais. Prefeito, nesse departamento educacional em Coromandel, construção de novos centros, teve parada da construção desses 2 centros? Se teve, por quê? Vai ter continuação? Como é que está esse andamento? Sim, o que nós estamos mais avançado, esses 2 centros são recursos do governo federal, viu, Clarice? Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. E o que está mais avançado é a creche do Sagrada Família, que inclusive o município agora vai aportar recursos nossos da prefeitura para depois o Ministério da Educação nos pagar. E a gente vai inaugurar essa obra ainda esse ano, com fé em Deus, primeira do Sagrada Família, e depois nós vamos, a partir do ano que vem, focar na do bairro Taquaril. Então esse ano ainda sai. Bem, fazer uma última pergunta ao prefeito, sair um pouquinho do tema municipal, só para fechar, para saber como é que ele está vendo também aí essa antevéspera de campanha eleitoral, né? O clima de campanha já começa a prevalecer no debate político, já temos aí, de certa forma, um quadro de disputa para governador em Minas Gerais, o governador Romeu Zema de um lado, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do outro, temos também a polarização em nível nacional, o candidato Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, que deve disputar com vários outros candidatos, mas principalmente com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente percebe um quadro de polarização muito grande na política brasileira hoje. Queria saber como é que o prefeito está vendo essa disputa em Minas, a disputa no Brasil, e como é que ele se coloca nessa disputa. Então, eu, sinceramente, para você, tem uma simpatia muito grande pelo governo estadual e também pelo governo federal. No entanto, é o que eu falei em outra entrevista recente. Hoje, de R$100 que você paga de imposto, apenas 16 ficam no município. Então, é muito pouco. Eu quero que um governador e um presidente que levantem mais essa bandeira do municipalismo e que defenda mais recursos para os municípios. Porque você vive no município. Você vive por consequência no Estado e na União, mas o seu lugar primeiro
é no município. Então a gente precisa de mais recursos aqui. Mas é inegável a gente falar que os governos que aí estão já melhoraram muito a condição de vida da população, tanto a nível de estado, tanto a nível federal. E Coromandel vive um momento muito bom no agronegócio. E se deve às políticas públicas implantadas tanto do governo federal, tanto do governo estadual. Então a gente não pode virar as costas para isso também. Então vejo que isso é importante. Agora, os radicalismos e os extremismos nunca me agradam. Eu falo que o sucesso sempre está no meio, isso era Aristóteles que dizia, não é nem eu. Então, assim, eu acredito que quando você tem o equilíbrio e a ponderação é o melhor caminho para o sucesso. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença aqui no estúdio da Gerais FM. Queremos tê-lo aqui outras vezes para dar informações aí à sociedade sobre as ações da prefeitura, as ações do poder público, e é muito importante esse papel também que a rádio desempenha, não é, como intermediária entre a comunidade e o poder público e o governo municipal. Obrigado pela sua presença, Pedro. Obrigado. Antes do encerramento do prefeito Fernando Breno, tem apenas um questionamento aqui, Álvaro Clarice, que chegou agora em questão de minutos e várias perguntas sobre, queria que você respondesse rapidinho, prefeito, que é com relação à limpeza pública através das varredeiras e também sobre, como o Álvaro falou aí, das questões do governo federal e estadual, também sobre uma parceria, cadê a pergunta? De mãos dadas com o governo estadual nesse projeto. Eu não sei a fim do que esse projeto se trata, se a prefeitura vai aderir ou não. O que seria esse projeto? Esse projeto, salvo engano, é um projeto do governo governo do estado para o município aderir ao ensino médio e fundamental e aderindo aos poucos e tirando a responsabilidade do estado. A princípio a gente não vai aderir a isso. Vamos ver no futuro, mas a princípio as condições que nos foram colocadas é mais obrigação para o município. E a questão da limpeza das ruas, o Jardim Vitória e o Vale do Sol, nós temos sim varredeira, mas às vezes não consegue atender porque o bairro é muito grande. A gente vai pedir para intensificar esse trabalho lá, ok? Muito bem. Eu quero agradecer, né, Pedro? Claro, agradecer você, agradecer sempre o Álvaro, que é tão solícito conosco, a Clarice, que sempre está aí nos eventos que a gente faz, nos prestigiando e entrevistando, e agradecer a população, porque essa troca de informação é muito importante. Eu sou um prefeito que não tem problema com isso, minha cara tá limpa, eu converso, eu falo de tudo. Claro que a gente não dá conta de resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Nós temos 1 ano e 4 meses de governo. Nosso lema é 40 anos em 4. E eu tenho certeza que em 1 ano de gestão nós já evoluímos a cidade no mínimo 20 anos. E vamos terminar o mandato evoluindo nos 40 anos que nós queremos, até porque hoje nós temos itens e obras em Coromandel que não existiam e nós estamos conseguindo implementar e faremos muito mais com fé em Deus e o apoio do povo. Parabéns à rádio pelo brilhante trabalho e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, prefeito, mais uma vez, muito obrigado. Álvaro, obrigado também pela participação. Clarice, daqui a pouco tem mais uma edição do Repórter 97 também, né? Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você aí de casa. Muito obrigada, prefeito, pela entrevista, Álvaro, pela participação. Prazer estar aqui também, Pedro, pra gente bater esse papo e informar a população de Coromandel e também de toda a região, né? Isso sobre mesmo. Essas ações aqui também no município. Prazer é todo nosso. Lembrando, o pessoal está perguntando aí com relação às estradas rurais, nós já falamos sobre esse assunto bem no comecinho. Já tem. Altim, Santa Rosa e Brejão já tem maquinário lá, na região, que já está fazendo o trabalho e com fé em Deus vai conseguir atender todo mundo lá.